Pessoal, boa noite a todos. Agora eu vou apresentar para vocês o nosso cronograma da disciplina, tá? De assistência de enfermagem em oncologia. Sou o Matheus, sou atual professor dessa disciplina, também faço parte da gestão da escola, sou o diretor de vocês de ensino, tá? E faço parte da nova equipe do CTAC. A disciplina ela tem carga horária de 30 horas, ela vai ser oferecida no período noturno, com essa modalidade em EAD. E aí, no dia 5, nós fizemos uma interação na plataforma, tá? No dia 12, nós retomamos uma outra interação na plataforma para a gente discutir como que nós iríamos trabalhar, qual seria a metodologia, o método de ensino e até mesmo para a gente se conhecer um pouco melhor como manusear a plataforma, tá? Hoje, no dia 13, nós vamos trabalhar, estou apresentando a disciplina para vocês, tá? Com as datas, os horários, tudo definido para vocês poderem se programar. Caso alguém precise se ausentar, lembrando, deverá me comunicar, tá? Ou, se não puder assistir à aula, tenha acesso ao material que eu vou disponibilizar, slide e vídeo por meio de WhatsApp, e também temos a apostila aqui na coordenação. Então, hoje, a gente vai fazer estou apresentando a disciplina agora, e vou iniciar a aula de introdução à biologia celular. Amanhã, no dia 14, nós vamos trabalhar com oncogênese e a fisiopatologia do câncer, tá? A gente vai entender como que funciona esse desenvolvimento celular até chegar a um câncer. No dia 15, no dia do meu aniversário, a gente vai trabalhar a classificação dos tumores, tá? Classificação dele, e também a gente vai aproveitar para discutir na sala de aula, tirar mais dúvidas, é um assunto mais pertinente, um assunto mais amplo e ele requer um diálogo. Então a gente faz um discursozinho, a gente abre os áudios e aí a gente abre para retirar dúvidas e fazer alguns questionamentos. No dia 18, na segunda-feira, a gente vai trabalhar com as modalidades terapêuticas para o controle do câncer, tá? Quais são as modalidades terapêuticas que a gente vai trabalhar? A gente vai ver a forma de tratamento, quimioterapia, radioterapia. Então, tudo isso a gente vai ver nesse dia, no dia 18. Acho muito importante que ninguém falte, pois é extremamente necessário saber identificar as formas de tratamento, tá bom? No dia 19, a gente vai trabalhar assistência de enfermagem com os pacientes graves, tá? Quais são os cuidados de enfermagem mais específicos com esse paciente oncológico, que requer uma atenção especial da equipe de enfermagem. No dia 25, a gente vai trabalhar alguns aspectos éticos direcionados para a oncologia, que são mais específicos, tá? No que diz respeito aos cuidados paliativos, como você se comportar diante de algumas situações, tanto no cuidado, como se portar em algumas notícias para os familiares também, a respeito de diagnóstico e tratamento. No dia 21, a gente vai abordar sobre procedimentos, tá? Então, o que eu quero dizer com isso em procedimentos? Os pacientes oncológicos, ele tem algumas especificidades, né? Por exemplo, quando a gente trabalha de terapia intravenosa, catéteres periféricos, será que esse paciente idoso, que tem uma fragilidade capilar, que a fragilidade capilar é o quê? É um paciente que tem acessos que não tem condição de você colocar um catéter calibroso nessa veia. Então, tudo isso a gente vai ver direcionado e mais específico nesse raciocínio de pacientes oncológicos. A gente também vai trabalhar no dia 21 a respeito de segurança no trabalho, tá? Que é extremamente necessário também. Vocês vão lidar com esses pacientes no tratamento, na radioterapia, onde tem muita exposição de material biológico que tem risco de contato com vocês, tá? No dia 22 a gente trabalha com cuidados paliativos. No dia 27 a gente trabalha a humanização na assistência de pacientes oncológicos. No dia
no dia, no dia 28, a gente já aplica a prova de vocês. Esse aqui não é 6, tá? É o dia 28. Então, no dia 28, a gente já aplica a provinha de vocês. Dia 22 é sexta. No dia 25, a gente trabalha com humanização. No dia 26 é a provinha de vocês. Retifico, tá? Estou só alterando aqui e já, em seguida, quando acabar a aula, eu modifico. Então, a provinha de vocês será no dia 26. A prova é exatamente o que a gente vai trabalhar. Como é que vai ser essa prova? Prova teórica, tá? Vou formalizar umas 5 questões para vocês relacionado ao conteúdo que eu estou ministrando. E aí eu dou um tempo para vocês responderem essa prova e em seguida vocês me encaminham as respostas, ok? Não precisa falar, tá? Quem está com dúvida já pode ir escrevendo no chat e aí a gente já vai tirando as dúvidas. Então no dia 26 a gente finaliza com a prova teórica. No máximo 3 dias eu entregarei as notas, tá bom? Então a gente fecha o nosso cronograma. Esse cronograma eu também vou mandar para vocês, tá? E aí a gente abre no dia 27 para a gente tirar todas as dúvidas, tá? Caso algum aluno tenha dúvida, a gente retoma e a gente fecha. 3 dias no máximo eu disponibilizo as notas de vocês na plataforma aqui para vocês. Também disponibilizo no WhatsApp e quem tiver precisando, quem precisar de mais urgência, pode me falar no WhatsApp que eu disponibilizo também. Então, esse é o nosso cronograma, tá bom, meninos? Pode sofrer alguma alteração, tá? Como está escrito aqui, desde que ocorra um aviso prévio. Se porventura a gente fugir um pouco do cronograma, sempre eu vou avisar vocês por meio de WhatsApp e por meio da plataforma. Tá ok? Então agora a gente já pode dar início à aula, tá? A gente vai trabalhar hoje com uma introdução à oncologia. E aí eu fiz até um slidezinho rosa, exatamente para chamar a atenção mesmo. Porque a disciplina de oncologia, ela tem ganhado mais espaço, ela tem dias de comemoração, dias de alusão específica para a oncologia, e é uma cor que caracteriza bem a oncologia, tá? Então, a aula foi preparada com bastante carinho, já para vocês começarem a se familiarizar. Inclusive, eu vim até com a blusa rosa hoje, para começarem a se familiarizar, tá? Então, vamos lá. Sejam todos bem-vindos, tá? Essa é a nossa primeira aula do nosso ambiente virtual. A partir de agora, a gente entra em conexão, tá? Vamos focar, vamos prestar atenção, vamos se desligar do mundo de fora, embora esteja passando por todos esses problemas, mas a gente precisa focar no que a gente escolheu ser, tá? Então, muita atenção. A disciplina de oncologia, eu adoro dar esse tema, adoro essa disciplina, porque emana muito cuidado, emana muita atenção, é muita responsabilidade, né? São pacientes fragilizados, são pacientes que precisam de um suporte mais forte, são pacientes que estão muito debilitados, e a enfermagem, nesse momento, ela acaba abraçando o paciente não só com cuidados terapêuticos, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Agora, queria combinar com vocês, tá? Eu vou abrir, para quem quiser interagir, eu vou perguntar o que é oncologia, tá? Quem tem interesse em responder, não se sinta envergonhado e não tenha medo de errar. O intuito aqui é todos nós unificarmos nosso conhecimento e amadurecermos uma ideia melhor, tá ok? Não se sintam envergonhados. Eu gostaria de perguntar para vocês o que é oncologia. Gilberto. Oncologia é alguma coisa do câncer de mama ou etc. Certo. Quem mais? Michele.
Michele? Como a Andressa falou, né? É a doença, né? Do câncer, né? Eu já tratei vários parentes meus, né? Já acompanhei vários. Certo. Alguém mais gostaria de falar, de contribuir? Professor, a oncologia é como se fosse um estudo, um tratamento, né, que é feito, né, em pacientes que requerem maiores cuidados. Seria uma Eu penso assim. especialidade médica, certo? Isso, Tá. especialidade médica, isso. Beleza, já chegamos a uma conclusão. É uma especialidade médica. Que serve para quê? Qual que é o objetivo? Tratamento de tumores, né? Isso. Beleza, ótimo. Então a gente já chegou no conceito, né? Um conceito que a gente conseguiu formalizar. Parabéns, tá? É isso mesmo. Então é uma ciência que estuda, né, determinadas neoplasias no intuito e no objetivo de fornecer tratamentos. Ok? Ok. O que eu fiz mais? Além dessa pergunta que eu lancei para vocês, eu disparei uma imagem do Outubro Rosa. O Outubro Rosa tem sido um mês de alusão que a sociedade tem pego para trabalhar algumas campanhas educativas, campanhas que ajudem na forma de prevenção, tá? Campanhas que realizem PCCU, campanhas que realizem exame de toque, campanhas que estimulem a população a buscar conhecimento a respeito da doença, tá? Então, Outubro Rosa é um mês de alusão à oncologia, tá? Então, isso já é um decreto que já existe, já é um dia de alusão mesmo. Nos hospitais, ele é bastante utilizado, tá? Tem muitas atividades sendo desenvolvidas. Então, se preparem para assim que vocês entrarem no mercado. Eu gostaria que desligasse o áudio, tá? Quem está com o áudio ligado. Deixa eu ver quem é. É a Fran. Vou desligar o áudio da Fran, tá? Pronto. Então, e aí eu trouxe uma outra coisa. Não sei se vocês estão observando bem no rodapé essa outra imagem que eu trouxe, que é do nosso ministro, o Nelson Teich. Ele é o quê? Ele é um médico oncologista. Então, é uma personalidade, é uma figura que está à frente hoje do Ministério da Saúde e que integra a equipe de oncologia, né? Então, é uma ciência que tem crescido, que tem se fortalecido e que mais na frente vocês vão ver que ainda é uma causa de morte muito grande na população brasileira, tá? Então, vamos seguir. Então, o que é o câncer? O câncer, ele é um processo patológico, o que a gente já havia comentado, né? Que ele começa quando uma célula anormal, tá? Quando se existe uma célula anormal e ela ocorre transformação genética, quando ocorre uma alteração celular a partir disso, tá? Trazendo dados epidemiológicos para vocês, essa doença, ela afeta as pessoas com a idade mais avançada. Qual a idade mais avançada? Acima de 65 anos. Um outro dado bem relevante que os estudos apontam para a gente é a maior incidência dessa doença está concentrada no perfil de pacientes do sexo masculino. Agora, por que são os homens? Será que é porque os homens são tabagistas? O maior número de homens são tabagistas? Será que é porque o homem ele procura menos o serviço de saúde? Será que é porque o homem se alimenta de uma forma inadequada? Tá? Então, são questionamentos, são apontamentos que eu trago para vocês começarem a refletir nisso. Consegue compreender o porquê do homem estar tão vulnerável? Tá? Então, esses questionamentos eu gosto sempre de trazer para que vocês possam refletir, tá? Então, vamos lá. Aqui eu trago uma representatividade do câncer no Brasil,
tá? Esses dados são do DataSUS, tá? O DataSUS é um site que ele é alimentado com informações do Sistema Único de Saúde, tá? São dados oriundos de um site muito fidedigno, um site muito correto, embora a gente reconheça que existem muitas subnotificações. O que são subnotificações? São eventos adversos ou falhas que acontecem, porém não são reconhecidas, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui esse gráfico, eu vou explicar direitinho para vocês. Na nossa lateral esquerda, a gente vê o número de casos, tá? Essas causas de morte, elas estão sendo comparadas a uma população de 100 mil habitantes. Para cada 100 mil habitantes, aí ele dá um número aqui, ao lateral esquerda. 100 casos, 200 casos, 300 casos, 400 casos, 500 casos. Então, ele usou até 500. Na parte de baixo, a gente vê o ano que foi estudado. A cada 5 anos, com exceção do último ano, que foi de 2010 a 2014. Tá? Então, o que a gente observa? O que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar na parte verde, que é representado pelas doenças crônicas não transmissíveis. O que são as doenças crônicas não transmissíveis? São as doenças cardiovasculares. Quando eu falo doença do aparelho cardiovascular, lembrando que cardiovascular, cardio vem de coração, vascular vem de vasos, tá? De veias, de artérias, arteríolas, tá? Isso que forma o sistema vascular. Câncer, número 2, tá? Que é o nosso objetivo. 3, vem as doenças respiratórias, tá? Que são enfisema pulmonar, DPOC, bronquite. E 4, doenças do sistema digestivo, seja uma hemorragia digestiva baixa, seja uma outra doença. E diabetes. Mas na parte de baixo, a gente vai observar que são as doenças transmissíveis. Porém, elas não se destacam no nosso gráfico. Elas estão bem abaixo. Quem está lá em cima? Acidentes. Em primeiro lugar, está os acidentes. Esse gráfico, ele não trata acidentes como causas externas. Mas muitos artigos, eles tratam acidentes como causas externas. Que é o quê? Acidente automobilístico, mortes por... Geralmente, acidente automobilístico são eu lembro que são os maiores. Eles sempre tá na lista dos que estão no topo sempre. E aí embaixo a gente vai ter as doenças crônicas, tá? E entre em doenças crônicas, o câncer. O câncer é o segundo maior índice de representatividade no Brasil quando se fala de doenças crônicas, tá? Então, concluindo desse gráfico que eu quero que vocês entendam. A segunda causa de morte no Brasil, entre as doenças crônicas, é o câncer, tá? Então, até aí tá beleza. Aí aqui eu trago para vocês quais são as causas, né? A gente já trabalhou bem, qual é o perfil. Agora a gente vai saber o que leva ao câncer, né? O paciente está lá na enfermaria, na maioria das vezes é um paciente jovem, ou é um paciente idoso, um paciente adulto. Já trabalhei já atendi pacientes jovens com câncer de laringe, decorrente de cigarro, tá? Como também já trabalhei com idosos também. O que eu trago para vocês de causas de câncer? O maior índice e a porcentagem está nos tabagistas, tá? Então, os pacientes tabagistas, eles possuem uma maior suscetibilidade de adquirir o câncer. O segundo mais acometido em decorrência da alimentação. Então, 30% equivale e é referente à alimentação desse paciente. Será que é uma alimentação rica em sódio, uma alimentação que tem muito uso de refrigerantes? E aí a gente não vale a pena entrar em questionamento quanto à alimentação, porque tem muitos artigos que falam que o uso do refrigerante ele acelera a facilidade para você desenvolver o câncer, sódios,
potássio, que onde não tem excreção de ureia e creatinina, que não interessa pra gente, tá? É mais fisiopatológico isso mesmo. E aí a gente tem hereditariedade também, que corresponde a 15%, tá? A gente também tem 5% dessas causas de câncer direcionada para infecções. Exposição profissional, aqueles profissionais que trabalham em radiologia, eles sofrem muita exposição de material biológico, tá? Obesidade e falta de exercício também é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer, tá? Pacientes etilistas também, eles correspondem a uma porcentagem de 3%, e a exposição de raios ultravioletas corresponde a 2%, né? Então, você vai ter muita exposição a raios ultravioletas, tem alguns estudos que trazem apontamentos de insolação, de exposição a material, a equipamentos de radiologia, e inúmeros questionamentos. Mas a gente também tem os medicamentos, né? Que embora corresponda a uma porcentagem muito baixa, mas mesmo assim ainda ele é bem representativo e chama a nossa atenção, tá? E a gente tem a poluição, que corresponde a 2%, tá? E outras causas correspondem a 1%. Mas aqui eu gostaria que vocês frisassem bem que a gente precisa se atentar ao tabagismo, tá? Que é um fator de risco com porcentagem maior para esses pacientes, alimentação e hereditariedade. Nós, como profissionais da saúde, nós somos provedores de saúde, né? Vamos trabalhar com educação continuada. Como é que a gente vai atuar aqui? Fazendo educação continuada na unidade básica, orientando nossos pacientes a se alimentarem de uma forma correta, embora tenha pessoas que não tenham condições. Eu sempre gosto de apontar isso, que é muito fácil você falar para um paciente comer salada, um paciente rico, e é muito difícil você falar para um paciente que não tem condição de comer nem um feijão, comer uma salada, tá? Então, a gente, quando for trabalhar esse tipo de educação, a gente tem que saber o perfil da nossa população. Por exemplo, quando eu trabalhei na Cidade do Povo, adoro a população da Cidade do Povo, amo de paixão mesmo. Até hoje eu tenho um apreço muito grande por todos. Trabalhei na educação básica, no posto de saúde de lá, fazia muita campanha de prevenção, fazia muita coleta de PCCU, fazia muita consulta de pré-natal. Mas quando eu ia trabalhar com educação continuada, eu me preocupava na alimentação, né? Porque é tudo isso que eu venho falando. É muito fácil você orientar um paciente que tem condição financeira a se alimentar com nutrientes de uma alimentação cara. Difícil é você procurar estratégias e orientar aquele paciente a conviver com a realidade que ele tem. E nós, como profissionais, eu me preocupo muito com isso. E gostaria muito que vocês seguissem esse mesmo fluxo que a gente vem seguindo, tá? Saber orientar o paciente de acordo com a realidade dele, tá bom? Então, eu acho que ficou claro esse gráfico que eu trouxe para vocês. Trabalhar a campanha de tabagismo, tá? Hoje nós temos programas na rede básica que trabalham com os pacientes tabagistas. A gente consegue referenciar esses pacientes para uma unidade lá na policlínica, tá? Ele faz esse acompanhamento tanto na rede municipal quanto na rede estadual, tá? Ele tem essa cobertura, então a gente pode utilizar dessa estratégia de trabalhar com essa educação continuada, tá? E aí as outras coisas a gente começa a poldar. Por exemplo, medicação. Eu sempre gosto de falar, meninos, dos tópicos e trazer um pouco para a realidade. Eu acho que fica mais fácil da gente compreender e procurar soluções para a gente trabalhar no decorrer do nosso dia a dia. Eu penso que vocês são profissionais que estão próximos de formar e que vocês precisam saber sair daqui do CTEAC com embasamento científico, mas precisam sair daqui também com um olhar diferente, um olhar específico para cada paciente, tá bom? Então, eu sempre faço essas considerações. Então, por exemplo, medicação. Rede básica, os pacientes utilizam muito, eles pedem muito receita.
Muitas das vezes os pacientes nem precisam de medicamentos, mas eles fazem a questão de solicitar uma dipirona, de solicitar um psicotrópico, de fazer renovar a receita sem necessidade. Então, a gente, nesse tópico, eu gostaria que vocês fizessem o racionamento, tá? Realmente tem necessidade? Realmente precisa? Então, a gente tem que colocar na balança. Será que isso serve? Será que isso atrapalha? Tá? Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio que eu queria trabalhar nos fatores de risco com vocês. Porque daqui a pouco vocês vão precisar trabalhar com isso. Isso são indicadores que não sou eu que trago, isso é o Ministério da Saúde, tá? E que a gente precisa focar nesses indicadores para diminuir o número de mortalidade direcionada para o câncer, tá bom? Então, vamos seguir. Aqui, eu trago para vocês a evolução do crescimento celular, tá? Então, muita atenção aqui. Como é que vai se dar cada etapa? Aqui a gente está vendo uma célula geneticamente alterada, né? Então, tem uma neoplasia aqui. Todas as células é o quê? É um conjunto, ele vai formar tecido e os tecidos vão formar um órgão. É como se fosse, vou dar um exemplo. A célula fosse a tampa dessa garrafa, que eu estou bebendo água. Então, a garrafa é um tecido. E esse plástico fosse o órgão. Então, consegue compreender que a célula faz parte desse órgão, que é a célula que originou esse tecido? E aí, essa neoplasia, ela tem uma alteração muito pequena, e aí ela evolui para o estágio 2. Quando ela evolui para o estágio 2, a gente vai conseguir compreender que tem a presença de uma multiplicação de mais 3 células com um crescimento alterado. Então, a gente já consegue ver 4 células alteradas na hiperplasia, tá? Quando esse paciente... Vou dar um exemplo melhor para ficar mais claro para vocês. Então, esse paciente chegou lá, um idoso, na rede básica, uma mulher, por exemplo, fica mais fácil para compreender. O câncer de útero. Então, ela tem uma alteração, uma neoplasia, foi diagnosticado no PCCU, onde se diagnostica muito câncer de colo de útero. E aí, depois, tem uma hiperplasia. Começa a evoluir. Passaram-se 2 dias, 10 dias, 15 dias, aumentaram-se mais 4 células. Depois de 15 dias, 20 dias, 30 dias, o que aconteceu? Uma displasia. O que é essa displasia? É o aumento de célula nesse tecido. Então, não eram mais 3, não eram mais 4 células. A partir de agora, são mais de células. Aconteceu uma displasia, tá? Então, é um disparo. Lembra de displasia? Significa disparo. Disparou. E aí, em seguida, a gente tem o câncer, propriamente dito, tá? O câncer já in loco. Eu vou até dar um exemplo mais fácil para vocês entenderem aqui. Vocês ouvem muito no dia a dia de vocês, quando os médicos dizem assim, já evoluiu para metástase. É um paciente que já está em metástase. Mas o que é a metástase? É quando aquele câncer saiu, por exemplo, era um câncer intestinal. Ele foi pela laringe, subiu pela laringe, traqueia, foi para o sistema nervoso central. Aí é quando já se chama de metástase, que é quando a gente vai entrar no câncer invasivo, tá bom? Então, a gente viu que aqui é o vaso sanguíneo, né, também, que começa a irrigar essas células, mas que essas células, elas vão se multiplicando no decorrer do tempo. E aqui a gente já tem um câncer invasivo, tá? Ou, propriamente dito, uma metástase, para ficar mais claro para vocês. Aqui, a gente pula para a classificação das neoplasias, né? Tudo bem. Muitas das vezes, a gente está lá, aí um familiar pega e diz assim, fulana tá com câncer. Aí logo a tia diz, escuta, a tia lá da cozinha diz assim, mas não é câncer benigno, é câncer maligno, né? A gente ouve muito isso. Então, eu trouxe umas imagens aqui que vai facilitar muito para vocês esse entendimento. As células do câncer benigno, elas não conseguem se disparar.
Elas não se dissipam. Elas ficam todas centradas em um único núcleo. Percebe que elas estão todas centradas dentro de uma camada, que ela está protegida, que ela não consegue sair daqui. Ela não consegue se multiplicar. Então aqui só vai acontecer acontece uma divisão celular, porém não acontece uma multiplicação celular, porém não tem uma evasão dessas células para o meio externo, tá? E o tumor maligno, né, que infelizmente é um dos causadores maiores de óbitos na nossa população, tá? Então o que é? Eu trouxe um rodapé aqui. O seguinte, as células benignas e malignas diferem em algumas características do crescimento celular. É o que eu disse, né? Não tem essa vazão, incluindo o método e a taxa de crescimento, capacidade de metastizar, efeitos gerais, destruindo tecidos e a capacidade de provocar a morte. Lembra o exemplo que eu dei? Por exemplo, tem uma célula neoplásica lá no intestino e ela consegue se dissipar e consegue destruir outros tecidos, né? Muito provável ela vai evoluir para o estômago, depois para a laringe, depois para a traqueia e depois chega no sistema nervoso central. E aí a gente já tem uma evolução cancerígena muito grande e já pode-se dizer que esse paciente está com metástase. Ainda ontem nós tivemos uma paciente lá na enfermaria que evoluiu a óbito, paciente muito jovem mesmo, muito triste na verdade, 52 anos a paciente tinha, ela foi diagnosticada com câncer intestinal e aí depois evoluiu para uma metástase, gente. É muito triste porque o paciente, na maioria das vezes, é um paciente que vai ficar muito tempo internado, um paciente que não vai responder, é um paciente que vai ter complicações renais, principalmente. Então, ele não vai conseguir excretar ureia e creatinina. Tem que pensar que esse paciente vai ter uma disfunção cardiovascular. A alteração renal dele já não é mais a mesma, né? Então, começa a virar uma cascata de complicações, né? Então, esse paciente, ele teve um câncer, mas o que levou ao óbito dele foi as inúmeras complicações, né? Que com as medicações não vai ter mais resposta fisiológica para isso, tá bom? Então, a gente pode passar. E aí, eu trouxe um macetezinho para vocês, tá? Vai ficar mais fácil de entender, porque às vezes a gente não sabe o que é um câncer benigno e um câncer maligno. Então, as células benignas e malignas, elas são classificadas e nomeadas de acordo com o tecido de origem, né? Por exemplo, um tecido cartilaginoso, qual é o tipo de tecido? É um tecido mais escamoso? Qual é o tipo de câncer que pode dar? Tá? Então, eu trouxe esses exemplos aqui para vocês. Os tumores benignos, eles acrescentam o sufixo "oma". Por exemplo, tumor benigno do tecido cartilaginoso. Onde que eu tenho tecido cartilaginoso? Orelha. Qual é o termo que a gente dá um macete para vocês? Teve um tumor que terminou com o sufixo em "oma", então é um tumor benigno, tá? Então, no tecido cartilaginoso, a gente vai ter o condroma. Então, já é um. Tumor benigno do tecido gorduroso, que é um também que acomete a maior parte da população. O lipoma, tá? O lipoma, gente, é uma gordura localizada, tá? Geralmente, ele se detecta em uma ultrassonografia ou também, para enfermagem, durante o exame físico, a gente consegue diagnosticar um lipoma da seguinte forma. Pede para o paciente deitar e aplica a manobra de Valsalva, tá? Ele coloca o punho aqui, assopra. Quando ele assopra, esse lipoma ele pode se distender um pouquinho e ele é muito confundível, prestem bem atenção, com hérnia umbilical e escrotal também, tá? Mas você consegue diferenciar ele na palpação, porque ele não é dolor, diferente das hérnias, tá bom? Então, exames que faz para comprovar se é um lipoma ou se é uma hérnia, ultrassonografia de abdômen, tá? Mas isso passa muito batido. A maioria dos médicos, eles sentem a necessidade de diagnosticar um paciente com uma hérnia umbilical, porque o custo cirúrgico para ele acaba sendo mais vantajoso.
e desde quando esse paciente não estava com uma hérnia umbilical, ele estava somente com um lipoma gorduroso, tá? Uma espécie de tumor de classe benigna, tá? E aí a gente tem também o tumor benigno do tecido glandular, tá? Como temos o adenoma. Tecido glandular a gente geralmente encontra na parte da cavidade uterina, tá? É bem perceptível quando a gente vai coletar PCCU, a gente encontra tecido glandular. Glandular e escamoso também, tá? Mas o escamoso a gente já vai citar ele nos tumores de classe maligna. Então vamos seguir. Eu vou desligar o microfone de uma aluna que está com o telefone ligado, tá? É a Larissa. Acho que ela ligou sem querer. Então, gente, os tumores malignos considera-se a origem embrionária dos tecidos que deriva o tumor, tá? Os cânceres malignos, infelizmente, geralmente eles seguem tratamentos, tá? E na maioria das vezes, tratamentos terapêuticos bem rigorosos, que na maioria dos casos, eles evoluem a óbito, tá? São cuidados paliativos, em alguns casos. Eles são originados nos epitélios de revestimento externo e interno, como carcinoma de células escamosas. Células escamosas a gente encontra na parede do útero, tá? Quando a gente for fazer coleta de PCCU, quando o técnico de enfermagem for auxiliar o enfermeiro a fazer uma coleta, né? Então, eu costumo dizer sempre o seguinte: eu quero técnicos com visão de enfermeiros, com visão de médicos, que possam contribuir, que tenham conhecimento, que tenham dúvidas, que eles sabem diferenciar um tecido glandular, um tecido escamoso, quando se faz uma coleta de material de PCCU, quando vai fazer um esfregaço na lâmina, consegue ver que aquele material mais grumoso, grudento, é o material glandular. Tá? Consegue diferenciar o que é o material glandular e o material escamoso. Isso é muito importante, tá? Mas isso com a prática vocês vão pegando. E também nós temos os originados nos tecidos conjuntivos, tá? Também tem alguns, como o caso na localização da orelha, onde tem uma maior concentração de tecido conjuntivo. Então aqui a gente... Só recapitulando o que eu já havia dito, tá? Os tipos de tecido celular, de crescimento celular, a neoplasia, eu já havia conceituado para vocês, mas ela se concentra de formas de um crescimento no organismo e ela pode ser controlada e ela pode ser não controlada, ok? Quando que ela é controlada? Quando a gente tem um aumento controlado. Quando tem uma hiperplasia, quando essa célula ela consegue aumentar, mesmo assim ela não consegue se evadir, né? Ela permanece naquele núcleo ali. E quando eu tenho uma metaplasia, quando ela consegue aumentar o número se multiplicando. Então a gente tem um aumento controlado quando tem hiperplasia, que é mais, e uma metaplasia, não é uma displasia ainda, tá? Lembra que a gente viu que a displasia é o disparo? Que não tem como você ter controle? Então, não é displasia, ainda é metaplasia e hiperplasia. Questão de prova, tá? Costumo dizer que questão de prova é assim, BPP, boa para a prova. Né? Então, crescimento controlado são células hiperplásicas e metaplásicas. Quando a gente passa a ter um crescimento de célula descontrolado ou não controlado, é quando eu tenho uma displasia. Quando eu tenho esse disparo de células para o meio externo e já se caracteriza como neoplasias. Beleza, pessoal? Podemos seguir? E aí eu trago um outro conceito, né, de hiperplasia, que ocorre quando há aumento na capacidade funcional de um tecido quando é necessário, quando é necessário esse aumento de célula, quando tem um espaço intersticial para esse crescimento. E aí ele dá um exemplo aqui, né? Proliferação do epitélio glandular, da mama feminina, na puberdade e durante a gravidez. Né? Então tem essa diferenciação do epitélio glandular. Normalmente, isso só acontece quando a hiperplasia da população celular for capaz de sintetizar DNA, permitindo assim que ocorra a mitose. O que é a mitose? É a duplicação de célula, tá? Então, não é tão relevante para vocês. Eu quero que vocês frisem bem o que é hiperplasia, tá? Que é o aumento de célula, tá bom? Isso eu quero que vocês entendam.
Hiperplasia. Tá aqui, eu trago um outro conceito. Então, aqui eu trago 2 células, uma célula que está normal, tá? Uma célula que não tem um aumento de multiplicativo, e aqui eu trago uma célula com hiperplasia, né? Consegue compreender que tem uma evolução de células que já estão se preparando para se multiplicar? Então, aqui a gente vê uma hiperplasia. É uma evolução do crescimento celular. Trago outro exemplo aqui também, porém, uma com hipertrofia e uma com hiperplasia. A gente aqui tem 4 células, né? Depois ela se origina para 4 células, ela não consegue ela é um crescimento controlado, né? Então ela acontece uma hipertrofia, ela não tem aquela dissipação. E abaixo eu tenho uma hiperplasia nas células, também quando ocorre uma multiplicação, porém controlado ainda, tá bom? Isso aqui eu quero que vocês só peguem bem esse raciocínio, mas a gente ainda continua entendendo que hiperplasia é o aumento de célula, tá ok? E aqui a gente tem a metaplasia, tá? Mas o que é a metaplasia? Ela é uma alteração reversível, na qual um tipo celular diferenciado epitelial ou mesenquimal é substituído por um outro tipo celular da mesma linhagem. Então a gente tem aqui, vou dar um exemplo. Nós temos células metaplásicas, né? E aqui nós temos o epitélio de revestimento. Temos células colunares, e aí ela começa a substituir na parte de baixo, a parte de baixo, ela já começa a ser substituída por um epitélio escamoso e o epitélio glandular, tá? Aqui a gente já começa a ter um paciente metástico, tá? É um paciente que já está evoluindo para uma concentração maior de células cancerígenas. Tá bom, pessoal? Eu vou tirar o microfone, tá? Da colega que entrou, só um minutinho. Aqui a gente tem a displasia, tá? A displasia a gente já viu também, que é o disparo de células. Essas células conseguem se desprender, né? Eu vou ver se eu faço um desenho, que eu acho que fica melhor para vocês entenderem. Nós temos uma célula aqui, um núcleo, com essas células contaminadas, com essas células infectadas aqui no núcleo. Está lá no estômago do paciente. E aí esse núcleo, ele rompe. Ele cria uma ponte aqui. Quando ele cria uma ponte aqui, ele tem uma vazão. E aí ele tem uma displasia para os outros órgãos. Ele consegue chegar na traqueia, ele consegue chegar no esôfago, ele consegue chegar na região da cabeça. E aí isso significa que esse paciente deu uma displasia celular, a metástase propriamente dita, tá? Esse paciente, ele já é em fase terminal oncológica, tá? São pacientes que a gente já trabalha com medidas não farmacológicas, com medidas que buscam mais, com terapias mais farmacológicas, que busca diminuir, não só não tratar o câncer propriamente dita, com as técnicas e substâncias antineoplásicas, mas com analgésicos, porque esse paciente geralmente ele vai sentir uma dor muito elevada. Tenta trabalhar a família, porque a família acaba se doando muito, se envolvendo muito nesse processo, e aí é quando eu chamo a atenção de vocês. É necessário a gente ter um olhar mais diferente para esse paciente oncológico. A gente vai trabalhar isso em cuidados paliativos. Por exemplo, há um tempo atrás eu cuidei de uma paciente oncológica também. Quando foi diagnosticado o câncer, o médico ele queria dar o diagnóstico de câncer para a família de imediato. Mas será que esse médico ele tem uma abordagem específica para falar com a família, para falar com essa paciente que já está deprimida, para falar com esse paciente que ele está em fase terminal de um câncer? E aí isso me chamou muita atenção. O médico me ligou na hora: Matheus, eu estou indo para aí agora, a paciente deu câncer e eu vou conversar com a família. A família está aí? Tá, doutor. Doutor, mas será que não seria necessário a gente pedir um auxílio? Porque quando é com o médico, a gente sempre tem que falar de uma forma diferente. Será que não seria bom? O que o senhor acha? Será que isso não seria melhor? Nunca trabalhar de uma forma de impor,
né? Doutor, faça isso. Sempre a gente tem que ser humilde e falar o que a gente acha. Na maioria das vezes, tem médicos que são bem sensíveis e eles acatam nossa sugestão quase sempre. E aí, só voltando, eu falei, doutor, vamos chamar a psicologia? O que o senhor acha? Será que a psicologia não tem uma abordagem específica, uma abordagem diferente, que possa diminuir a dor, que possa diminuir o sofrimento dessa pessoa nesse momento? E aí, gente, foi quando ele disse, podemos sim, Matheus. Aí eu acionei o serviço de psicologia. Gente, isso serve para vocês. Não é somente a enfermagem que faz isso. Porque vocês vão trabalhar, na maioria das vezes, com enfermeiros que não têm esse pensamento. Vocês estão saindo com esse pensamento. Graças a Deus. E quem não tá? Quem encontrar um enfermeiro bocudo, rancoroso, que não resolva dessa forma e não tenha um técnico para incentivar ele a trabalhar dessa forma, tá? Então, assim, são exemplos que eu trago para vocês, que esse momento é bem delicado, que a gente tem que trabalhar com essas estratégias, contar com a equipe multidisciplinar, porque nós não somos donos do todo cuidado. Nós temos serviço de psicologia, nós temos serviço de nutrição, nós temos serviço de fonoaudiologia, nós temos a equipe médica, que embora se acham os reis, mas não são os reis, tá? A equipe técnica e a equipe de enfermagem é quem dá padrão de atendimento, eu costumo dizer isso, e a gente tem que ir para cima, tem que orientar, tem que sugerir, porque a gente é dono, a gente sabe, a gente tem respaldo científico, a gente tem embasamento, a gente tem evidências que possam diminuir a dor desse paciente, desse familiar, né? E aí, infelizmente, essa paciente evoluiu a óbito também, mas graças a Deus eu tenho certeza que eu dei o meu melhor, eu acionei o serviço de psicologia, acho que acabou amenizando o sofrimento dessa família e amenizou a notícia que ia chegar, ia ser veiculada até ela, tá? Bom, gente, para finalizar é isso, tá? Essa é a evolução das células cancerígenas, que elas acabam interferindo no processo de saúde dos nossos pacientes, tá? Eu espero ter contribuído, ter tirado algumas dúvidas que vocês estão aí do outro lado, tá? E agora a gente pode abrir para questionamentos, para as dúvidas, para algum comentário que alguém tiver de algum paciente oncológico até mesmo, para a gente trazer e discutir. Só peço que, por gentileza, não seja muito extenso e nem tome a vez do colega, tá bom? Então a gente abre agora para discussão e aí a gente tira nossas dúvidas agora. A questão... Oi, meu bem. Tô aqui, cheguei. Eu não estava conseguindo ver. Agora eu tô. A Tá vendo? questão do paciente tem câncer e pega o Covid. Por que ele evolui com um óbito? É pela fragilidade? Por que um paciente com câncer, ele evolui fragilidade? É um paciente que está imunodeprimido, vamos entender. O que é paciente imunodeprimido? É um paciente que já não tem mais capacidade, não tem mais uma função renal que era para desenvolver, ele não tem mais uma função cardiovascular para desenvolver, não tem mais uma função pulmonar, que a função já está comprometida, né? Então ele acaba ficando mais suscetível. São pacientes imunodeprimidos que nós chamamos, com imunidade mais baixa, mais suscetíveis, devido ao tratamento muito longo que eles já vem sofrendo, né? E eles o acabam câncer ficando de mais laringe em suscetíveis. criança é comum? É genético? Não. Câncer de laringe, ele é mais acometido, dificilmente tem criança. Quando tem, ele pode ser hereditário. Mais uma coisa que os estudos eles mostram que a maior parte de pacientes com câncer de laringe, eles são pacientes tabagistas, tá? Pacientes que foram tabagistas por muito tempo. Por que o paciente que é tabagista ele tem mais facilidade para pegar câncer? O que acontece? Uma pessoa que fuma, ele tem mais suscetibilidade e quando ele inala aquele calor,
acaba gerando uma inflamação na árvore traqueobrônquica, desde a traqueia até os brônquios, o que leva a bronquite, por exemplo. Então, o paciente já tem a função respiratória comprometida, né? Então, quando ele acaba recebendo uma carga maior de comprometimento, que requer um trabalho dele de anticorpo, ele não vai ter É tipo mais como uma força pessoa para que trabalhar, tem digamos dessa bronquiectasias, forma. né? Que não, que já vem já de um sarampo, algo do tipo que não seja o tabagismo. Isso. Mas o índice de crianças com câncer de laringe é bem pequeno, tá? Aí só para trazer um pouco mais da realidade das consequências de um câncer de laringe. Paciente, ele fica com muita falta de ar, porque o que acontece? Aqui é a minha laringe, aqui é meu pescoço, tá? Então, aqui na laringe vai acontecer o crescimento de células. Quando essas células começam a crescer, elas começam a crescer, elas vão fazer o quê? Elas vão ocluir a respiração. Ele não vai conseguir mais respirar. E aí, esse paciente, ele evolui a óbito muito mais rápido, tá? Então, é necessário haver uma intervenção não consegue entubar, tá? Esse paciente não consegue ser entubado porque ele não tem passagem. Como é que eu vou conseguir entubar um paciente que não tem passagem, está tudo bloqueado? Tá? Esse paciente ele não consegue ser entubado. Para você garantir uma via aérea avançada para ele sobreviver, esse paciente tem que ser submetido a uma traqueostomia. O que é a traqueostomia? É um procedimento que se faz a nível de traqueia, mas que ele fica abaixo da laringe já, ele vai ficar mais abaixo da laringe, onde não tem proliferação de células cancerígenas, que não tem um impedimento de oxigênio, e aí ele consegue ter essa respiração mais eficaz. Matheus, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem pacientes que tem logo o câncer inicial, né? E ele faz um tratamento e fica bom. Mas você sabe que esse paciente ele fica sendo monitorado durante 5 anos, né? E eu gostaria de saber o porquê, que, tipo assim, mesmo ele sendo monitorado, certo. Às vezes tipo, o paciente faz exame em 3 meses, quando 3 meses volta, o câncer já tem se alastrado por vários lugares. Certo. Eu vou dar outro exemplo. Mulheres, quando vocês realizam o PCCU, se você tem 2 anos, é uma vez no ano, né? Se eu tenho 2 PCCU anual com resultado negativo para a malignidade, o que acontece? Eu fico liberado 3 anos de não fazer PCCU. Então é assim que acontece. Vocês, mulheres, levem os resultados, os dois últimos laudos que detectam que você é negativo para malignidade uterina, e aí você vai ser liberado por 3 anos. Esses pacientes diretamente relacionados a PCCU, câncer de útero, eles não vão ter facilidade para desenvolver câncer, porque eles já foram monitorados durante 2 anos. Já os pacientes com outro tipo de células cancerígenas, eles precisam de um monitoramento mais rigoroso, porque as células elas se multiplicam muito rápido. Vocês conseguiram identificar como que uma célula neoplásica ela já começa a disparar para hiperplásica, depois ela fica displásica e depois já evolui para um câncer metástico? Então ele tem que ter um monitoramento muito rigoroso, porque o crescimento celular ele é muito rápido. Sim, deixa eu te dar outra. Ainda mais quando se trata de um câncer maligno, tá, Michele? Sim, conseguiu. Eu consegui responder a tua dúvida? Saber, porque eu tenho uma amiga minha de Cruzeiro do Sul que ela é criança, ela fez o transplante da medula, né? Só que agora, depois de 2 anos, ela voltou de novo a ter o câncer. O que ocasionou, será que isso? Porque ela foi transplantada e tudo, entendeu? Outro exemplo, tá? Ela fez o transplante, mas aí ela tem fator. A família dela tem fator genético? Não. Já? Que já pegaram câncer? Não ela tem, trata ela desde não tem esse 5 fator anos, hoje genético ela já, tá né? com 12. Qual é a idade dela?
Tem que investigar, Michele. Tem que investigar, porque é muito comum. Por exemplo, pacientes hepatopata, que é um paciente que tem problema no fígado. Ele fez um transplante de fígado, ele era um paciente hepatopata, tinha hepatite C, fez um transplante de fígado, ficou ótimo, ficou top. Depois, ele volta a ter hepatite C, Sim. porque ele se contaminou. De alguma forma, ele voltou a se contaminar. Então, é o mesmo exemplo, entendeu? Não significa que você está imune. Não significa que você está imune, que você tem anticorpo para aquilo. Você só substitui um órgão por um melhor, mas que você pode voltar a ter da mesma forma. Tá bom, obrigada. Isso. Ficou assim. Tá? Ficou claro? Tá bom. Mais alguém? Liga a câmera aí vocês, gente, pra me ver a cara de vocês, seus lindos. Gente, eu quero ver vocês Quero participando, ligar aqui a viu? minha câmera. Não tem câmera. Eu quero ver vocês participando. Eu não consigo abrir a câmera para ver vocês, não. Onde Cadê que o abre? Gilberto? Aperta na tela. Nesses 3 pontinhos. Tá na lateral. Tá na tua lateral. Vai, Larissa, liga tua câmera aí, bicho. Eu quero te ver. Isso. Eu não consegui, não, hein? Gilberto, tá aí? O Gilberto? Eu tô com minha cara destruída, que eu tava passando o dia trabalhando. Não aparece a lateral, os bichinhos aqui, não aparece ninguém. Gente, a gente tem, só para passar essa informação para vocês, a gente tem 2 unidades de referência do estado, tá? Para pacientes oncológicos. Nós temos o NACOM, que fica lá na... Isso, nós temos 3, né? O Hospital do Amor, que fica situado ali na Via Verde. Quem é a diretora de lá é a Gabriela, até. E lá eles fazem bastante coleta de PCCU também, campanhas. Eles trabalham com triagem de pacientes que estão precisando fazer tratamento em combate ao câncer. Nós temos o NACOM também, tá? O NACOM fica na fundação, fica lá naquela parte final de quem entra pelo fundo do NACOM, pela parte do necrotério. E aí você vai lá pelo fundo, tem o NACOM. O NACOM é porta aberta, ele não é porta fechada. Então, ele atende os pacientes que já fazem tratamento, que fazem a QT. QT é quimioterapia, tá? Sempre que alguém fala, o paciente precisa fazer QT hoje, lá na enfermaria de vocês. O que é QT? Quimioterapia, tá? Então, aí o paciente já faz a quimioterapia dele lá, vai no NACOM todos os dias. E também tem a emergência do NACOM, que são aqueles pacientes que já chegam bem grave mesmo. Os pacientes oncológicos, uma amiga estava comentando ainda ontem, que chegou um paciente oncológico lá na emergência, com câncer de laringe, e do nada a pele dele... tem alguém falando aí. E do nada teve uma evasão de células para fora do nada, tá? Então são pacientes bem complicados mesmo, pacientes que têm um risco de choque hipovolêmico, que é a redução do débito de sangue, que não chega volume circulante no sangue desse coração, e aí ele tem uma parada cardíaca de imediato, tá? São pacientes que são uma bomba relógio, eu costumo dizer. Hoje eles estão bem, amanhã eles estão super mal. No plantão da manhã ele vai estar bem, vai estar falando, no plantão da tarde ele já não pode estar falando mais, tá? Vai ser um desses 2, ou vai ser tipo ação Oi? no estágio? No estágio. Não entendi, meu bem. Vai ser tipo... O que tem? Vai ser tipo uma ação, ou a gente vai... Pacientes oncológicos. Não, vai meter a mão na massa. Estágio de pacientes oncológicos mesmo, tá? Vai lá pro NACOM, lá faz estágio na emergência para saber qual é o perfil dos pacientes que chegam pela emergência, qual é o tipo de complicação que mais chega.
Mas eu dei esse exemplo para vocês de um paciente com CA de laringe, tá? Que teve evasão de tecido subcutâneo e foi sangue, o paciente evoluiu a óbito de imediato. Ainda tentaram estancar o sangue com adrenalina, que pode colocar adrenalina na compressa, né? Quando o sangramento é muito intenso e não passa com anti-hemorrágico, que é a vitamina K, a gente utiliza a adrenalina mesmo na compressa e faz a compressão, tá? Então, vocês vão se deparar com esse tipo de paciente Só quase que que sempre. no caso da traqueostomia, não pode, o enfermeiro nem o técnico pode fazer, né? Realizar o procedimento. Não, é um procedimento médico, tá? Então, esse paciente, ele é submetido a uma via aérea, ele necessita de uma via aérea, porque ele não tem passagem de oxigênio, as células estão ocluindo a passagem de oxigênio, então não tem demanda de oxigênio no tecido, e esse paciente vai entrar em falência de órgão, porque não tem oxigênio suprindo as células. Ele é um paciente que vai parar de imediato, não dá tempo. Esse paciente tem que ser encaminhado para o centro cirúrgico ou realizar uma cricotireoidectomia, que é um material menor que o da traqueia, mas que também permite a passagem de ar. Mas mesmo assim ainda, o mais adotado é a traqueostomia, tá? E aí esse paciente que tem traqueostomia, a gente tem inúmeros cuidados com ele. Desde a enfermagem que vai fazer a aspiração, porque quem faz a aspiração dessa via aérea é o enfermeiro, é de competência da enfermagem, mas vocês vão lidar diariamente limpando essa traqueostomia, fazendo uma higienização dessa traqueostomia, porque precisa ter esse cuidado diariamente, tá? Vai ser um paciente que vai estar lá na UTI com uma traqueostomia, vai ter um paciente na enfermaria com traqueostomia, vai ter um paciente em casa com traqueostomia, tá? Então, indifere onde ele vai estar. Pergunta. Tu falou Ele só precisa estar com uma via a aérea dessa traqueo é de garantida. competência do enfermeiro, né? A aspiração, né? Mas a minha irmã, a aspiração, sim. e lá no hospital que ela é